Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a doce e amável paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amados, que nos deu de novo essa rica oportunidade de estarmos aqui para trazer mais uma palavra do Senhor, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Então, antes de mais nada, antes que você abra a sua Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi afligido ou afligida? Você já passou por dificuldades? Já enfrentou tribulações e angústia? Ah, com certeza já. Com certeza você já viveu momentos difíceis, dias amargos, dias de luta, dias de tribulação. Mas bendito seja o Senhor, que tem guardado e livrado a cada um de nós. É por isso, amados, que é dever meu e seu exaltar e glorificar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Mas já que eu te fiz essa pergunta, se você já foi afligido, uma pergunta meia retórica, porque todos nós, quase todos nós, já fomos afligidos. E a pergunta que eu te faço é: você achou bom ser afligido? Você achou bom ser afligida? Ah, com certeza não. Porque no momento da aflição, no momento de escassez, no momento de dificuldade, muitos não entendem e não compreendem o porquê das aflições, o porquê das tribulações em nossas vidas. Então, quero te convidar para que você preste muita atenção no que o Senhor irá nos ensinar hoje nessa noite. Que você fique muito atento, atenta para o que o Senhor irá nos mostrar hoje nessa noite. Porque a aflição, ela tem algo de bom. A aflição na vida de alguém que serve a Cristo, ela é para o bem e não para o mal. Então, eu nunca vi, e eu creio que você também nunca ouviu alguém chegando para você dizendo: ai, como foi maravilhoso a aflição que eu passei, ah, como está sendo tão bom a angústia que eu estou vivendo, a tribulação que eu estou passando. Você nunca ouviu ninguém falar isso, eu também nunca ouvi. Mas fato é, amados, que na Bíblia, homens de Deus que viveram aflição, homens de Deus que passaram por tribulações e angústia e aflições, eles conseguiram entender o porquê que Deus permite a aflição, o porquê que os homens são afligidos, o porquê que os homens passam por tribulações agudas, tribulações, tempestades tamanha, que às vezes pensamos que não vamos resistir. E a Bíblia nos mostra e nos fala claramente de um homem de Deus que também foi afligido como eu e você. E depois de ser afligido, ele faz uma análise de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, de toda a tribulação que ele teve que enfrentar. E quando ele chega à conclusão, ele diz: foi bom a aflição. Isso parece meio louco, né, irmãos? Mas não é. Não é. É por isso que eu te pedi, é por isso que eu disse para você prestar atenção no que o Senhor irá nos mostrar hoje. Por quê? Porque a aflição na vida de alguém que serve a Cristo, a aflição na vida daquele que entregou a sua alma, os seus caminhos, a sua vida na mão do
grande e único Senhor, eles precisam entender o porquê que às vezes nós enfrentamos aflições, e ele precisa também sentir um gosto, não o gosto amargo da aflição, mas o lado bom, o lado gostoso de ser afligido. Talvez você possa estar rindo nesse momento, mas o Senhor irá nos ensinar. E a partir dessa pregação, você que talvez esteja passando por uma aflição tamanha, você vai olhar para ela e vai dizer: está sendo bom eu ser afligido, está sendo bom eu passar por tribulação e aflição na minha vida. Amém, meus amados? Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia, a espada do crente, a arma do crente. Se você está com ela aí, irmãos, abra comigo no livro de Salmos, Salmos 119, o maior salmo da Bíblia, Salmos 119, versículo de número 71, tá? Não se preocupe, nós não vamos ler o Salmo 119 todo não, só 2 versículos aqui. Salmos 119, versículo de número 71, tá? Abra aí, se você está me acompanhando com a Bíblia. Diz assim, Salmos 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou ler de novo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém, meus amados? Incrível! Como um homem pode escrever essas palavras? Como um homem pode olhar para dentro de si e ver a aflição, a angústia que ele passou, que ele viveu, e olhar para elas e chegar a uma conclusão como essa? Pois o salmista chegou. Segundo a maioria dos historiadores, eles falam que foi Davi que escreveu os Salmos de número 119. Mas Deus o sabe. Mas uma coisa nós sabemos, que quem escreveu, que quem teve a inspiração do Espírito Santo para escrever o Salmo 119, ele foi tremendamente iluminado no momento da sua aflição, no momento da sua dificuldade. Ele pôde aprender, ele pôde tirar proveito das tribulações, das angústias. E isso eu e você também temos que aprender. Aprender o quê? A também tirar proveito dos momentos difíceis da nossa vida. Porque, irmãos, eu conheço pessoas, e você também conhece pessoas, que quando está tudo bem na sua vida, ele glorifica, ele louva a Deus, ele exalta a Deus, ele vive sorrindo para as paredes. Mas quando ele está enfrentando uma amarga provação, quando ele está sendo afligido, então o semblante muda, vai embora a alegria, e ele torna a ter um relacionamento totalmente diferente do que ele havia antes com o Senhor. Eu conheço pessoas que no momento da aflição, eles colocam Deus na parede. Eu conheço pessoas que no momento da aflição, eles fazem perguntas e mais perguntas a Deus. O porquê? O porquê da aflição? O porquê da tribulação? O porquê da angústia? E nós, através do Espírito Santo de Deus, hoje, pela essa graça imensurável na nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade de tirarmos, de aprendermos com Deus a tirar proveito das aflições, a tirar proveito das tribulações. Olha que nós acabamos de ler, amados. Olha que o salmista diz no Salmos 119, versículo de número 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi alguém dizer isso. Eu nunca pude contemplar no semblante de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus, a alegria, o gozo de passar pela aflição,
Nunca ninguém chegou para mim e disse: irmão, pastor, eu estou sendo afligido. Que alegria, que felicidade é eu passar por essa aflição. Como eu estou feliz porque eu estou sendo afligido, porque eu estou sendo atribulado. Eu nunca vi e ouvi uma coisa como essa. E talvez você agora que está tendo a oportunidade de ouvir essa pregação, deve também estar se perguntando o porquê desse prazer de ter sido afligido, o porquê dessa alegria de ter passado pela provação, o porquê que o salmista faz questão de expressar aqui nessas palavras, nessas poucas palavras, a alegria de ter passado pelo vale, de ter passado pelo deserto. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é gloriosa. Eu confesso a vocês que, ao ler aqui, nós podemos entender que a aflição que nós temos que enfrentar, as tribulações que nós temos que passar, as dificuldades que rondam, cercam as nossas vidas, elas nem sempre nos causam mal. Vou mais além. Para aqueles que temem a Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm prazer nos seus mandamentos, eu garanto a vocês que a aflição que eles passam, que a tribulação que Deus permite que eles venham enfrentar e passar, não é para o mal, não existe mal nenhum. Pelo contrário, a aflição a qual o crente é atingido é para o bem, é para o bem. E como eu posso te garantir isso? Através da palavra de Deus, através do que nós acabamos de ler. Isso é maravilhoso, amados. Isso é algo extraordinário. Isso nós temos que guardar no nosso coração. O que nós estamos aprendendo agora, aqui, nós temos que guardar no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando está tudo bem, nós estamos alegres. Quando nós estamos livres de tribulação, de aflição, de angústia, nós sorrimos para o vento. Nós glorificamos, exaltamos a Deus. Mas quando nós estamos amargando uma tremenda tribulação, uma grande aflição, então nosso semblante muda. E muitos têm abandonado, têm olhado para trás, têm se sucumbido ao pecado e têm se desviado dos caminhos do Senhor. E mal eles sabem, e mal nós sabemos que a aflição na vida de um crente, na vida de um homem de Deus, é para que ele venha aprender, é para que ele venha ser obediente ao seu Senhor, à palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, vocês que estão agora tendo a oportunidade de ouvir essa pregação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós anunciamos a sua palavra, tente agora, em nome de Jesus, tirar proveito dessa aflição que você está vivendo, tirar proveito dessa provação que você está passando. Aí você vai me perguntar: como tirarei proveito disso? Como ficarei feliz com isso? Como levantarei o meu astral se eu estou vivendo uma tremenda tribulação? Se eu recebi uma notícia ruim? Se eu estou passando pelo momento mais difícil da minha vida? É isso que a palavra está nos ensinando. Vamos analisar esse versículo que nós acabamos de ler? Olha o que o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Agora ele vai responder o porquê foi bom. Para que aprendesse os teus decretos. Aqui está o motivo da alegria do salmista. Aqui está
o porquê do prazer que ele teve em ser afligido, o prazer que ele tinha em passar por tribulação. Por quê? Porque ao ser atribulado, ao ser afligido, ele aprendeu os decretos do Senhor. Ou seja, na tribulação, na aflição, na angústia, ele se achegou a Deus, soube tirar proveito da aflição. É isso que o Senhor está nos ensinando hoje, irmãos. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque nós que ainda vivemos nessa terra, nós que ainda habitamos nesse nosso tabernáculo, nós ainda vamos curtir tribulações, nós ainda seremos afligidos. Então é bom, é necessário que nós venhamos aprender o que o Senhor está nos ensinando, e é necessário que nós venhamos compreender o que a palavra está nos mostrando, porque o salmista está sendo bem claro: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Uma coisa nós temos que entender, quando o salmista diz isso, foi-me bom ter eu passado pela aflição, não é que ele tinha prazer em sofrer, prazer em ser atribulado, prazer em ser angustiado. Esse prazer ele não tinha, nem eu tenho, nem você tem, de ser afligido, de ser atribulado, de ser angustiado. Mas ele tinha prazer que quando ele estava passando pela aflição, ele aprendia mais com o Senhor. Ele tinha prazer que quando ele estava sendo atribulado, ele se achegava mais a Deus. Ele tinha mais comunhão com Deus. E isso é verdade, meus amados irmãos. Isso é verdade, meus queridos irmãos. Quando tudo vai bem na nossa vida, nós fraquejamos na fé. Quando tudo vai bem na nossa vida, nós ficamos igual como a igreja de Laodiceia, a qual Jesus escreveu a carta a eles, que eles não estavam nem quente e nem morno. Mas por ele não estar nem quente nem morno, o Senhor estava a ponto de vomitar da sua boca, porque faltava fervor naqueles irmãos, faltava fervor espiritual naqueles irmãos. Então assim mesmo acontece conosco, assim mesmo acontece comigo, assim mesmo acontece contigo. Quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, nós ficamos mornos, nós esfriamos. Quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, o Senhor não tem prazer em nós, porque nós já não temos mais aquela comunhão que nós tínhamos antes com Deus. Nós já não oramos como orávamos antes, quando estávamos sendo afligidos. Nós já não buscamos o Senhor como nós buscávamos antes, quando nós estávamos passando pela tribulação. E o salmista entendia isso claramente. Irmãos, eu estou pregando para homens que são pais e mulheres que são mães. E você sabe muito bem o que é isso, eu também sei o que é isso, porque eu sou pai. Às vezes, irmãos, não basta apenas você falar com seu filho. Às vezes não basta apenas você exortar o seu filho. Você conversa, você chama atenção, você dá conselho, você mostra. Mas ele, às vezes, se mantém rebelde. E quando isso acontece, você já não tem outra solução, você já não tem outra coisa a fazer, a não ser repreender o seu filho, a não ser castigar o seu filho, para que ele venha aprender a temer você e a obedecer você. Pois a mesma coisa o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele faz comigo e contigo. Da mesma forma, Ele age com os seus filhos, Ele age com aqueles por quem Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue. Ele faz isso, porque antes dele usar de uma forma, eu posso dizer assim,
antes que Ele venha nos repreender de uma forma assim que venha doer em nós, Ele nos exorta, Ele nos chama a atenção, Ele fala conosco através de som, através de visões, Ele nos coloca diante de pregações, Ele envia na nossa casa homens e mulheres de Deus que nos aconselham a voltar ao caminho, mas nós somos homens de dura cerviz, então às vezes o Senhor tem que usar de uma forma mais forte, Ele tem que nos repreender, mas tudo isso não é para o nosso mal, é para o nosso bem, pois isso aconteceu com o salmista. Eu quero que você veja aí, olha, para que você entenda, no versículo de número 67, Salmos 119, 67, olha o que diz, olha o que o salmista diz, o mesmo que escreveu, olha o que ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha o que ele diz: antes de eu ser afligido, eu andava errado. E é assim que acontece, irmãos. Nós vivemos isso. Nós conhecemos o caminho do Senhor. Nós sabemos a sua vontade. Nós temos certeza do que Ele espera de nós, do que nós temos que fazer. Nós não estamos sendo enganados. O Senhor nos mostra, mas nós andávamos errantes. Nós temos prazer em errar. É o que o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado. É aquilo que eu costumo dizer, irmãos, para aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor decidiu salvar, aqueles a quem o Senhor elegeu, às vezes o Senhor deixa eles soltos, assim, Ele solta um pouco a corda, aí quando Ele vê que já está demais, Ele vem e puxa a corda e traz a força para o próximo discípulo. Mas tudo isso é porque Ele nos ama, tudo isso é porque Ele quer o nosso bem. Então, antes de nós sermos afligidos, nós andávamos errado. Antes que a tribulação bata na nossa porta, nós fazemos errado diante do Senhor. Ele tem conhecido as minhas obras, Ele tem conhecido as suas obras. Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe aonde você errou. Eu não preciso apontar os teus defeitos, nem você precisa apontar o meu, porque nós temos um Deus, que é Ele que nos julga, e é Ele que nos mostra onde nós estamos errando. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, que me ouve e me vê nesse momento, tente tirar proveito dessa aflição, tente tirar proveito dessa tribulação, tente tirar proveito dessa má notícia que você recebeu, ou seja lá o que é que você esteja vivendo ou esteja passando. Tente pensar: isso me aconteceu, isso sobreveio na minha vida, para que eu busque mais a Deus, para que eu ore mais, para que eu me aproxime mais do Senhor. E isso é bom, irmãos, isso é bom. O salmista diz: antes de ser afligido, andava errado. Quando a aflição não havia batido na sua porta, ele fazia o que queria, ele não obedecia. Assim mesmo somos nós, irmãos. Se você for fazer uma análise, toda terça, toda quinta nós ouvimos a palavra do Senhor, e no domingo você vem para a igreja, ouve a palavra do Senhor, mas a pergunta que eu te faço: você tem colocado em prática o que o Senhor tem ensinado? Eu tenho colocado em prática o que o Senhor tem ensinado? Nem tudo, irmãos, nós temos colocado em prática. Tem pecados que o Senhor vem falando conosco há anos, para nós abandonarmos, mas nós não abandonamos. Fazemos tudo errado. O Senhor nos mostra o caminho certo, mas nós fazemos tudo errado. Então, o salmista, ele fez esse panorama da sua vida, e ele chegou à conclusão: antes de eu ser afligido, eu fazia o que era errado diante do Senhor. Antes de eu passar pela tribulação, eu andava segundo meus caminhos.
e fazia conforme os propósitos, os desígnios do meu coração. E quando ele foi afligido, ele caiu em si. Realmente, eu estava errado. Eu estava fazendo totalmente errado. E ele faz questão de escrever e relatar isso no Salmo 119, 67, a qual nós lemos. Ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora, depois da aflição, depois da tribulação, depois que ele fez esse panorama da sua vida e viu que a aflição e a tribulação serviu para que ele não andasse mais errado diante do Senhor, ele diz: mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, antes eu andava errado, fazia o que eu queria, falava segundo os desígnios do meu coração, mas depois da aflição, depois da tribulação, agora eu guardo a tua palavra. Ou seja, o salmista já não era mais apenas um ouvinte da palavra do Senhor, ele era um ouvinte praticante. Mas agora guardo a tua palavra. Esse é o motivo da minha aflição, esse é o motivo da tua aflição. Isso é o motivo do meu infortúnio, do teu infortúnio, irmãos. O objetivo é guardar a palavra do Senhor, se achegar a Deus, buscar mais a Deus. Quando nós estamos sendo afligidos, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está tirando de nós toda a impureza, está tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E o salmista sabia bem disso. Por isso que ele diz, no versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, quando o salmista foi afligido, ele passou a ver o mundo de uma maneira diferente. Os valores foram trocados. Aquilo a qual lhe dava mais valor, ele passou a não dar mais valor. O que eu quero dizer para você é o que ele vai dizer no versículo seguinte. Nós vamos ler. Olha o que ele diz no versículo de número 72, acompanhe comigo. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Olha o que o salmista diz: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca, Senhor, do que milhares de ouro e de prata. Irmãos, quantos hoje que estão dentro da igreja, que pregam a palavra de Deus, que vêm aos cultos e não faltam aos cultos, que têm prazer na palavra de Deus, quantos hoje têm esse prazer que o salmista tem? De ter mais prazer na lei, mais prazer na palavra de Deus do que na riqueza, do que do ouro, do que na prata. É difícil, irmãos, você ver isso, porque hoje a maioria dos pastores tem se vendido por dinheiro. A maioria das igrejas hoje não são mais igrejas, parecem empresas querendo tirar dinheiro dos fiéis. Eu não quero entrar nesse assunto, mas olha o que a palavra diz, e olha o que a palavra nos ensina, e olha o que a aflição e a tribulação causou na vida do salmista. Trocou os valores. O que para ele antes era mais importante, o ouro, a riqueza, o ter, agora não. O que é mais importante na vida dele é a palavra de Deus. O que é mais importante na vida dele é Deus. Deus é mais importante do que a riqueza, do que ouro, do que mansão, do que tudo que o mundo pode dar. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Que palavra maravilhosa o Senhor tem nos dado hoje, mostrando a mim e a você as coisas boas que traz a aflição na vida de um homem. O lado bom da aflição, o lado bom da tribulação. Tire proveito hoje, meu irmão. Tire proveito hoje, minha irmã, dessa aflição que você está passando, dessa aflição que você está vivendo. Não leve isso como algo de ruim que o Senhor está permitindo na tua vida. Não, não. Se você entregou a sua vida na mão do Senhor, Ele está guardando. O controle está na mão dEle. O controle não fugiu de diante do poder do Senhor.
Se você está amargando hoje uma grande tribulação, se você hoje está sendo afligido ou afligida, é porque o Senhor está fazendo isso para que você venha trocar os seus valores. É exatamente como isso, para que você não venha mais dar valor num celular de 4 mil reais, numa televisão de 5 mil reais, de um carro de 150 mil reais, para que você venha dar mais valor na palavra do Senhor do que nessas coisas. Foi isso que o salmista aprendeu. É por isso que ele disse: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu viesse atentar e ver que as tuas palavras, os teus ensinamentos, a tua sabedoria, ela é muito mais valiosa do que ouro, do que prata. Foi o que ele disse no versículo de número 72, nós lemos. Vou ler de novo: para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista tinha como algo mais importante, algo que traria mais lucro para ele, era a palavra de Deus do que ouro, do que prata. Por isso que ele disse: foi-me bom ter sido afligido, porque se eu não fosse afligido, se eu não passasse por tribulação, se eu não passasse por angústia, eu ainda continuaria dando valor nas coisas deste mundo, que hoje nós temos e amanhã não temos mais, e esqueceríamos do que é eterno, do que é eterno. O Senhor disse: céus e terras passarão, mas essa palavra, ela não passará. Ela é ouro, ela é mais importante do que ouro, ela é melhor do que prata. Que o salmista disse: para mim mais vale, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro de prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sei que você aprendeu a tirar proveito dessa aflição. Tire, meu irmão, tira, minha irmã, se aproxime de Deus, busque a Deus. O que está acontecendo na tua vida, a notícia que você recebeu, a tribulação que você está passando, a aflição que você está vivendo, o Senhor está usando isso para que você venha trocar os valores, para que você venha achar mais prazeroso ler a Bíblia, mais prazeroso orar, mais prazeroso jejuar, mais prazeroso buscar a Deus, do que passar o dia todo no WhatsApp, na televisão, assistindo seriado. É isso que o Senhor está fazendo. É esses os desígnios da aprovação e da aflição. Amém, meus amados? Fique com essa palavra no teu coração. Eu agradeço ao meu Deus por essa rica oportunidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.